Então, para quem não conhece direito de trânsito, o Código de Trânsito teve algumas alterações que vão entrar em vigor a partir do dia 12 de abril de 2021. E nós tivemos aí uma mudança do sistema de pontuação que a gente tem aqui no Brasil, no que tange a suspensão. E nós tivemos uma mudança que, de certa forma, ela vai beneficiar os processos antigos. Ela tem uma pegadinha que vai gerar suspensões futuras, né? Mas nós temos uma questão de que, se o cidadão foi punido na norma antiga, tem lá a suspensão por 6 meses para cumprir. Com a entrada, né, da nova legislação, a partir do dia 12 de abril, essa lei nova, ela pode retroagir para beneficiar o condutor ou não pode? O que, em tese, eu já vou explicar para vocês, acarretaria o arquivamento do processo de suspensão do direito de dirigir. Então eu vejo várias pessoas aí abordando o tema, e em direito a gente sabe que a gente discute direito, não é que uma pessoa tem razão, a outra não, isso não existe, são teses, né? E a nossa função aqui é realmente abordar teses que se apliquem ao caso concreto para beneficiar o condutor ou o proprietário da melhor forma possível, dentro da legalidade. E nós temos milhões e milhões de processos administrativos em curso por todo o país que serão afetados pelas novas normas. Será que a norma mais favorável pode retroagir ou não? Padilha, você está louco? Né? Alguns operadores do direito, principalmente aqueles que têm um lastro, um vínculo com a administração pública, de repente vão entender que não, isso não se aplica para o processo administrativo, essa norma ela se aplica para o direito penal e não para o processo administrativo. Então, em tese, nós precisamos ter cuidado, porque tem sim um raciocínio e, sob o meu ponto de vista, ela se aplica. Nós tivemos, e aí eu vou citar um exemplo, né? Porque às vezes alguém pode falar, pô, esse cara fala sem conhecimento de causa, né? Então tudo são teses, só que com uma diferença. Eu, Padilha, advogado, atuo com direito de trânsito há mais de 20 anos. Então a gente tem uma estrada, e não é da boca para fora. Eu estou na prática, eu lido na prática com direito de trânsito. Então não é da boca para fora. E nós tivemos, lá no ano de 2006, uma alteração da lei de excesso de velocidade. Então eu vou citar como exemplo, porque fatalmente, o cidadão vai chegar no escritório dos doutores e doutoras, o cidadão vai chegar e num determinado momento vai te apresentar um processo de suspensão que de repente já foi concluído sobre a vigência da lei atual, onde ele foi bloqueado e de repente está perdendo emprego, está precisando contratar o profissional que conhece direito de trânsito. E de repente, se você não tem conhecimento, você vai olhar e não vai saber o que fazer. Só que é nesse momento que a gente separa os adultos das crianças, né? É nesse momento que você vai falar para o teu cliente: eu não trabalho com direito de trânsito, vai mandar o camarada embora. Olha, eu não trabalho, mas eu conheço aquele profissional lá, que aquele camarada é top, ele sabe o que ele faz. E aí você vai mandar o teu cliente para outro colega. Ou se você acompanhar a gente, bem ou mal, aqui são assuntos práticos. E eu garanto que são questões que foram aplicadas na prática. Isso pode salvar o teu cliente. E se você me acompanhar nas redes sociais, com certeza você vai aprender alguma coisa útil. Não é só teoria de quem nunca advogou na prática. Isso é bobagem. A gente sabe que tem várias situações em que você tem sempre um elemento para poder trabalhar e tentar ajudar o teu cliente.
O cliente sentou na sua frente com esse tema: doutor, estou sendo mandado embora do meu emprego. Motorista profissional, que depende da habilitação, depende do sustento da família, está disposto a contratar o profissional, o bom advogado. E se você não tem conhecimento, não trabalha nessa área, ou procura aquele camarada lá que aquele é top, aquele é fenomenal, ou se você me acompanhar, eu acredito que você vai ter grande possibilidade de convidar o teu cliente para um bate-papo e com um certo conhecimento de causa, você aprender o caminho da sua jornada, né? A gente sempre tem a nossa chamada, de fato, para que o advogado fature os 5K com 1 ou 2 clientes por mês. Quanto é que um cliente que estaria sendo demitido do emprego não pagaria para o advogado para que ele pudesse dar uma solução e de repente evitar essa demissão, que no caso aqui seria por justa causa? Será que um cliente desse faz com que você atinja os seus 5K? Ah, Padilha, mas eu sempre ouvi dizer que advogado não ganha dinheiro com direito de trânsito. Não ganha se não souber trabalhar. Agora, se souber trabalhar, vai ganhar. E se você depois dá uma vasculhada aí nas nossas redes sociais, a gente tem alguns exemplos de alunos aí, né? Alunos que com 3 dias de acesso ao curso, com 2 clientes, faturou 8K. Não sou eu que estou dizendo, tá lá. Tem o nome do rapaz, tem o depoimento dele, tá lá. Então, não ganha dinheiro quem não quer. E o ano que vem nós teremos aí uma grande oportunidade, né? Norma mais favorável, se aplica ou não? 2006, alteração da lei de excesso de velocidade. Como é que funcionava? Em 2006, o código trazia a seguinte situação: artigo 218, 1 e 2. Ultrapassado o limite de velocidade até 20%, era uma infração grave, acima de 20%, gravíssima, e gerava suspensão do direito de dirigir. Então, eu tenho o limite, vou pegar 100 km por hora. De 100 a 120 era uma infração grave. Acima de 120, ou seja, acima de 20%, era gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Milhares e milhares de pessoas tiveram o direito de dirigir suspenso com base nessa infração. Vem uma lei nova em 2006 que estabelece um padrão diferente. Do limite até 20%, infração média. De 20% a 50%, grave. E acima de 50%, gravíssima. E aí geraria suspensão. Então nós passamos a ter, após a lei nova de 2006, o artigo 218, com 3 incisos. O primeiro, até 20%, uma infração média. De 20% a 50%, uma infração grave. E acima de 50%, gravíssima. Show de bola. Aí veio essa questão, que eu vejo que alguns colegas falam: não, retroage. Para. Ou você pensa com a mente de quem está do lado da administração, ou você trabalha com a mente do advogado, focado na prática. O camarada que teve o seu processo naquela época concluído, ele teve o processo concluído, foi penalizado com a suspensão, veio a lei nova, dizendo o seguinte: olha, se você foi penalizado porque ultrapassou 20% acima, agora a lei nova fala que é só acima de 50%. E aquele cliente ficou na faixa de 20% a 50%. A lei nova retroage para que o processo dele seja extinto e arquivado? Então, para quem tem essa mente, né, mentalidade, o raciocínio de que ela não retroage, às vezes deixou o cliente à mercê de ser suspenso. Mas eu tive a oportunidade de atuar em vários casos em que mesmo o processo concluído foi determinado a extinção da aplicação da penalidade de suspensão e seu arquivamento, porque a lei nova, para aquela situação, não determinava mais a suspensão. O camarada ficou naquela faixa até os 50%.